Olá a todos! Como é que estamos? Helder de Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel, neste 16 de janeiro, uma quinta-feira na capital paulista, dia mais ou menos quente aí, talvez até uma chuvinha cheia, seria bastante auspicioso, hein? Por volta aí de 24, 25 graus agora. Veja, este vídeo talvez seja necessário um ou dois vídeos, talvez até três, para falar sobre o poder militar hoje no mundo, né? Veja, nos últimos meses a China alcançou aí avanços substanciais, significativos em termos de poder militar. Então vamos falar deste assunto hoje. Estamos já há alguns dias sem colocar vídeos e eu disse que poderia diminuir um pouquinho o ritmo dos vídeos neste ano, mas eu imagino que pelo menos uns 3 ou 4 por semana nós vamos continuar colocando. Então vamos lá, pessoal. A China alcançou avanços em termos de poder militar, em quantidade e qualidade. Novas aeronaves foram anunciadas, inclusive a questão de que o chinês consegue produzir em escala, né? Mais produção de aeronaves. Um novo navio de assalto anfíbio, ou seja, houve uma rápida progressão na capacidade de construção naval da China. E já se fala que a China está, no mínimo, equiparada e suplantando o poderio naval formidável dos Estados Unidos. As implicações disso daí impactam, né, a invasão contínua dos Estados Unidos na Ásia-Pacífico. E existe até mesmo a perspectiva iminente de uma guerra, né, no estilo da Ucrânia, que os Estados Unidos estão ansiosos, ou uma parte lá do Deep State dos Estados Unidos, ansioso para lançar aí um conflito maior contra a China, naturalmente em torno, usando o argumento da ilha de Taiwan, né? Os Estados Unidos, se lhes falta poder militar e industrial, compensam isso daí graças à sua enorme influência política e sua capacidade assimétrica de desestabilizar e destruir regiões, países inteiros no planeta, né? Vocês virem Afeganistão, Líbia, Iraque, Ucrânia e faixa de Gaza e por aí vai, né? O NED, NED, procurem depois NED aí na internet, Fundação Nacional pela Democracia. Veja, é um poderoso órgão imperialista estadunidense de fomento a ONGs. Ou seja, ONGs, naturalmente, que são organizações não governamentais, centradas nos interesses estratégicos dos Estados Unidos. O NED é muito ativo, né, no Sudeste Asiático, portanto, ele é um órgão quase que faz um controle das próprias ONGs que estão espalhadas aí por grandes cidades em todo o mundo, fazendo influência política, fazendo todo tipo de fomento à democracia, ambientalismo, mudanças climáticas, enfim, sempre com as melhores das intenções, mas tem muita coisa por trás e a gente sabe que tem, né? E é muito ativo, né, esse NED aí no sudeste da Ásia e faz grandes esforços para jogar a população lá contra a China. Vejam, neste momento, por falar em sudeste da Ásia, a Indonésia, que é um dos países mais importantes do mundo, hein? Não subestimem a Indonésia. Veja, a maior população muçulmana do mundo, talvez seja a quinta economia mundial e está num desenvolvimento tecnológico industrial absolutamente fora de série, hein? E acabou de entrar para os BRICS, né? Bom, e vamos falar também da Força Aérea, né? Veja, no Zhuhai Air Show, em novembro de 2024, a China revelou seu caça bimotor, o Shenyang J-35 de quinta geração. O Defense News, publicação dedicada à área militar, observou que o J-35, junto com o Chengdu J-20, produzido em massa, como é característico de tudo que a China faz, né, hoje em dia, torna a China a segunda nação do mundo a ter dois tipos de aviões de guerra de quinta geração, além dos Estados Unidos, que ainda é considerado como a maior força aérea do mundo, né, com seus caças aí F-22 e F-35.
35. Contudo, há que se dizer, a possibilidade da China também ultrapassar o famoso poder aéreo dos Estados Unidos, que é justamente o que lhe dá a hegemonia militar no mundo, essa possibilidade também existe, hein? Muitas tentativas foram feitas para pregar a ideia de que os aviões aí, os caças chineses são cópias baratas dos aviões de guerra americanos, tanto o J-35 quanto o J-20. Veja só, na verdade não é bem assim, são projetos diferentes e que atendem a requisitos diferentes. São produzidos em massa, têm técnicas de fabricação bastante flexíveis e, veja, eles testam exaustivamente, né? Eles testam exaustivamente e atualizam rapidamente aquela tecnologia, equiparando inclusive a tecnologia chinesa à tecnologia norte-americana, né? Ponto importante: a China será capaz de substituir rapidamente. Vamos supor que haja um conflito, esperemos, rezemos que não haja um conflito militar, né, entre Estados Unidos e China. Veja, a China será capaz de substituir muito rapidamente aeronaves perdidas no caso de um conflito com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não serão capazes de substituir rapidamente suas aeronaves. Veja, em 2022, o South China Morning Post, né, estimou que a China havia produzido até 200 J-20, um número que se compara ao número atual de F-22 dos Estados Unidos. Veja, em 2022 ele tinha 200 J-20. Eu não sei quanto é que deve ter hoje, hein? Deve ter 400, né? Bom, até 2024, a Air Space Forces Magazine relatou que essas revistas que eu estou citando são revistas especializadas em forças armadas, em armas militares, em caças, em destroyers, em navios anfíbios, em porta-aviões, enfim, em tudo que diz respeito à arte da guerra, né? Até 2024, a Forces Magazine relatou que a China constrói até 100 J-20 por ano, todos, naturalmente, para uso das Forças Armadas da China, enquanto os Estados Unidos produzem 135 F-35 por ano. Portanto, os Estados Unidos já tem 1.000 F-35 no total. Contudo, veja bem, a maioria dessas aeronaves feitas nos Estados Unidos é para exportar, ou seja, são aviões para comércio externo, para aliados dos Estados Unidos, enquanto que a China produz para seu próprio exército, né? O Exército de Libertação Nacional da China. A China continuará produzindo J-20 em ritmo acelerado, né? Com a introdução do J-35 em novembro do ano passado, uma taxa de produção que se equipare à dos Estados Unidos pode já estar ocorrendo. Veja só, reiterando este tema, o poder aéreo dos Estados Unidos, repetindo, tem sido o fator central na manutenção da supremacia militar, da hegemonia militar dos Estados Unidos e do Ocidente coletivo desde o fim da Guerra Fria. Se bem que eu não acredito que houve um fim da Guerra Fria, né? Nós estamos justamente agora na Guerra Fria ponto 2. Mais recentemente, o impacto da aviação militar ocidental foi atenuado pela proliferação de sistemas avançados de defesa aérea. Veja, um campo que os Estados Unidos e a Europa negligenciaram durante a Guerra Fria. Eu vou falar um pouco sobre isso. Veja, a China possui uma das maiores e mais avançadas redes integradas, sistemas avançados de defesa aérea do mundo, incluindo os sistemas de defesa aérea da Rússia, que são comprovadamente eficazes, que ela assimilou, ela recebeu essa tecnologia da Rússia muito recentemente, inclusive, bem como o desenvolvimento de sistemas próprios. Então veja, graças a essa capacidade de monitorar os seus próprios céus, juntamente com uma crescente frota de aviões de guerra, a China está gradualmente ganhando uma vantagem ao longo das fronteiras e costas da própria China, né? É tudo que um país precisa fazer, o Brasil também precisa fazer isto, né? Embora os Estados Unidos tenham uma força aérea maior do que a China, os aviões de guerra dos Estados Unidos estão espalhados pelo mundo, nas centenas de bases militares que os Estados Unidos mantêm pela Europa, África, o Oriente Médio e, claro, pela região Ásia-Pacífico, né? Não é realista para os Estados Unidos concentrar todos os seus aviões de guerra em qualquer conflito potencial com a China,
sem conceder dominação militar em outras partes do mundo, né? Da mesma forma, investir profundamente em conflitos contra a Rússia ou o Irã significa diretamente gastar aviões de guerra e munições que os Estados Unidos precisam preservar da possibilidade de um conflito com a China, né? Inclusive ontem não, no meu último vídeo eu disse que aqueles incêndios terríveis lá em Los Angeles deveu-se em grande parte ao fato de que a Califórnia está carente de material de combate a incêndios, porque enviaram boa parte dos seus melhores equipamentos para a Ucrânia, né? Esses materiais viraram todos eles ferros retorcidos, né? Lá na Ucrânia. E aí os Estados Unidos ficam sem possibilidade de combater incêndios em seu próprio país e na capital do seu estado, que é justamente o mais rico dos Estados Unidos, né? Aliás, apesar de ser bastante rico, tem uma população de veteranos de guerra significativa, vivendo embaixo de ponte, vivendo drogado pelas ruas, enfim, os Estados Unidos está enfrentando problemas sociais e o problema com as drogas também, com o fentanil, já é bastante grave. Bom, continuando, veja, o Center for Strategic and International Studies, CSIS, Center for Strategic and International Studies, financiado pelo governo dos Estados Unidos e pela indústria de armas, naturalmente pelo governo e a indústria de armas. Veja, governo e indústria de armas nos Estados Unidos é praticamente a mesma coisa, hein? Publicou um artigo em junho de 2024 intitulado Unpacking China's Naval Buildup. Então, esse think tank aí, na verdade, é uma revista também dedicada a estudos ligados à área militar, né? Nele, o CSIS admite a grande e crescente vantagem da China em termos de construção naval, ao mesmo tempo em que reconhece uma crise na capacidade de construção naval americana. Veja, é um think tank aí financiado pelo governo dos Estados Unidos e também pelas poderosas indústrias de armas dos Estados Unidos, a Raytheon, a Northrop Grumman, a Boeing, e por aí vai, né? O declínio do domínio naval dos Estados Unidos é difícil de reverter, afirmou o estudo, né? É um processo aí que levou décadas, hein, de tendências econômicas e industriais lentas. Os Estados Unidos ainda podem manter a superioridade investindo em combatentes de superfície menores, como, por exemplo, corvetas, fragatas e sistemas navais não tripulados, leia-se, tipos de drone marítimo, né? Emparelhados aí com plataformas alternativas, aí como aeronaves ou lançadores de mísseis em terra, né? Aprofundando aí as suas parcerias com nações do Pacífico, sobretudo com seus vassalos, né? Como é o caso do Japão e da Coreia do Sul, e investindo mais em sua indústria de construção naval doméstica, particularmente a base industrial submarina, que é de alta qualidade nos Estados Unidos e que é altamente especializada, né? No entanto, provavelmente, a China é capaz de superar os Estados Unidos em termos de embarcações menores, em sistemas não tripulados, que são vários tipos de drones, aeronaves e, sobretudo, mísseis, né? Um campo que os Estados Unidos está um tanto quanto defasado em relação, sobretudo em relação à Rússia, que está na liderança em termos de mísseis hipersônicos, né? E também a China poderá superar os Estados Unidos em termos de navios de guerra maiores. Por quê? A capacidade da China de projetar, construir e lançar navios de guerra rapidamente a taxas muito rápidas dá uma vantagem evidente à China. E ela o faz gastando muito menos do que os Estados Unidos, porque tem muito menos corrupção na China do que nos Estados Unidos. É preciso se dizer isso daí, né? O seu mais recente navio de assalto anfíbio, lançado no final de 2023, no caso da China, é um navio de assalto anfíbio moderno produzido em 4 anos. Começou a ser produzido em 2019. Os Estados Unidos levam 6 anos para produzir um navio de assalto anfíbio da classe América.
O mesmo relatório aí do CSIS afirma que os Estados Unidos enfrentam alguns obstáculos para aumentar o nível, a escala da sua construção naval, né? Mas poderiam ser capazes de reduzir a vantagem que a China está conseguindo paulatinamente por meio de seus relacionamentos com o Japão e a Coreia do Sul. Esses parceiros aí dos Estados Unidos foram responsáveis por 26% e 14% das entregas globais de navios em 2023, respectivamente, né? A Marinha dos Estados Unidos planeja consertar navios em estaleiros internacionais em 2025. Além disso, construir navios dos Estados Unidos usando construtores navais estrangeiros é mais difícil devido às restrições legais impostas pelo próprio Estados Unidos, né? A única resposta de longo prazo é provavelmente uma estratégia industrial que apoie o setor de construção naval dos Estados Unidos por décadas, né? E é preciso se dizer, quem colocou os Estados Unidos num problema grave em termos de dinamismo da construção naval foi o presidente Ronald Reagan com suas políticas neoliberais, né? Ele parou de fomentar via governo a produção militar, sobretudo da área naval nos Estados Unidos. E é muito difícil você recuperar subsídios, enfim, o investimento governamental é muito importante quando se trata da área militar, né? Você não pode simplesmente privatizar toda a questão da defesa de um país, né? Principalmente um país da importância dos Estados Unidos. Bom, então hoje a estratégia dos Estados Unidos depende de parceiros, entre aspas, né? Como a Coreia do Sul e o Japão, já que ambos estes países, né, na Ásia hospedam bases militares dos Estados Unidos. Mas, pasmem, a China é o maior parceiro comercial da Coreia do Sul e do Japão, e também dos Estados Unidos, né? Então, o Trump vai ter uma tarefa difícil aí pela frente, hein? Se ele quer fazer uma guerra comercial contra a China, talvez ele acabe prejudicando também os seus aliados, né, Japão e Coreia do Sul. A guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia na Ucrânia mostrou que os Estados Unidos, juntamente com seus parceiros, não estão igualando a produção industrial militar da Rússia. Então, será que vão igualar a da China? Veja, a perspectiva do Ocidente coletivo expandir a produção, falando mais especificamente da área militar, é dificultada pelo fato de que a iniciativa privada prioriza o lucro, mais do que propriamente o real propósito da defesa, né? E também da guerra, né? Do campo de batalha, né? Sem nacionalizar a produção industrial, militar, né? Os fundos disponibilizados para a indústria de armas do Ocidente coletivo são simplesmente transformados em lucros e não em projéteis, em fuselagem, em cascos de navios, etc., né? Outro obstáculo aí para expandir a produção industrial militar, como é o caso da produção de aeronaves e navios, é o acesso a uma força de trabalho altamente qualificada. Veja, a vasta base industrial da China e a sua força de trabalho igualmente vasta permitem quantidades e qualidade cada vez melhores e maiores. Veja, os esforços para aumentar a produção no Ocidente coletivo exigirão reformas educacionais significativas, o que não parece estar acontecendo nesse momento, né? Assim, para que os Estados Unidos mantenham a sua, entre aspas, ordem internacional baseada em regras, fecha aspas, né? Eles devem aplicar poder militar assimétrico contra seus alvos preferidos, que é a Rússia, o Irã e agora é a China. Isso inclui sabotar politicamente o país, jogar nações contra adversários dos Estados Unidos, como os Estados Unidos fizeram com a Ucrânia em relação à Rússia, também usar aí a Turquia, Israel, Jordânia, Arábia Saudita contra a Síria e o Irã, né? E nações como Coreia do Sul e Japão, e mais recentemente tentaram jogar as Filipinas contra a China, né? Então, os Estados Unidos mantêm uma vasta rede global. Eles investem em sedição política, né? Em derrubar governos, né?
para captura política, né, para jogar nações contra seus adversários. Por meio do NED, aí, do National Endowment for Democracy dos Estados Unidos, os Estados Unidos se infiltram dentro do país, na mídia, na educação, no sistema jurídico, no sistema legal, no sistema político eleitoral, né, de nações-alvo ao redor do mundo. Eles fazem isso durante todo o século XX e também XXI. E envenena essas nações, né, que passam a ser rotuladas como adversárias dos Estados Unidos. Veja, isso se faz às custas dos melhores interesses de cada nação. Veja, o NED é muito ativo no sudeste da Ásia. Ele tenta lá, a todo custo, envenenar a população contra a China. Porque ele propaga propositalmente a sinofobia. Inclusive, isso é doutrina educacional dentro dos Estados Unidos. A russofobia, a islamofobia e a sinofobia. Infelizmente, nós estamos vivendo nesse tipo de corrupção, né? Veja, o seu maior e mais importante parceiro comercial, que é a China, né? Um grande investidor, fonte de turismo e parceiro de infraestrutura em toda a Ásia. Veja, embora a China represente objetivamente, sem, sem, sem sombra de dúvida, a maior paz, estabilidade e prosperidade para o Sudeste Asiático em qualquer época, a propaganda política dos Estados Unidos manipula emocionalmente a população com a finalidade aí de causar um curto-circuito aí na mente do indivíduo, né, na sua razão, na sua lógica, né? Os Estados Unidos demonstraram que eles podem virar populações inteiras contra seus próprios interesses. Aliás, todos nós vimos isso acontecendo na Ucrânia, né? Lá na Ucrânia, os americanos, os Estados Unidos, né, convenceram a população ucraniana de que ela é uma entidade totalmente separada da Rússia, apesar de séculos de língua, história, cultura e religião compartilhadas. E eles convenceram lá uma parte dos ucranianos que a Rússia representa uma ameaça existencial contra a qual os ucranianos eram obrigados a se militarizar e se organizar, né? Na prática, os Estados Unidos produziram na Ucrânia uma guerra civil. Foi isso que realmente é o nome certo disso daí que ocorreu, né? A guerra por procuração está agora em processo de destruir a Ucrânia econômica e politicamente. Veja, um processo semelhante aí ocorreu em Hong Kong e se tenta realizar na província insular de Taiwan, né? A população de Taiwan foi convencida aí, apesar de ser etnicamente, linguisticamente e historicamente reconhecida sob a lei internacional como chinesa, de que ela não é chinesa, né? Que eles são taiwaneses, e que a China representa uma ameaça existencial contra a província insular de Taiwan, o que é um absurdo. E, portanto, a ilha precisa se militarizar ao estilo da Ucrânia, né? Ou seja, ela deve se autodestruir como a Ucrânia, a fim de não prejudicar os interesses dos Estados Unidos na Ásia-Pacífico. Bom, além da capacidade de Washington de desfigurar assimetricamente as relações geopolíticas ao longo da periferia da China e até mesmo dentro da China, os Estados Unidos planejam implantar sua própria força militar de forma assimétrica. Veja que aquele laboratório lá de Wuhan, um dos acionistas daquele laboratório era o Bill Gates. Então, quando eu digo que eles causam malefícios dentro da China, não é uma figura de linguagem, né? É literal, né? Veja, em vez de lutar contra a China de frente, né, os Estados Unidos estão reconfigurando suas forças militares, incluindo aí todo o corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos para interditar as viagens marítimas chinesas. Veja, embora isso seja anunciado como tendo como alvo os navios militares chineses, a política de longo prazo, de longa data aí dos Estados Unidos busca estrangular o comércio marítimo chinês também, né? A obsessão de Washington com a liberdade de navegação no mar da China Meridional, veja, onde o mesmo CSIS mencionado acima admite que o comércio vem e vai principalmente para a China. Veja, não é para proteger o comércio, mas para estrangular e dificultar o comércio, né, da China para o mundo. Como é que ele vai fazer isso sem se auto-sabotar? Ninguém sabe, né? Veja, embora os Estados Unidos possam não ser capazes de concentrar suas forças militares globais para confrontar a China ao longo de suas próprias costas em uma batalha frontal, veja, porque a China, veja, vamos falar a real, ela é incapaz de projetar um poder militar globalmente, né, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles poderiam impor um bloqueio marítimo à China
simplesmente parando seus navios de guerra próximos às forças militares chinesas na própria Ásia-Pacífico. Será que ele é capaz de fazer isso? Bom, é uma pergunta. Isso significa interditar ou interromper o fluxo de hidrocarbonetos, desse petróleo, né, do Oriente Médio para a China. E o comércio chinês no Canal do Panamá e no Canal de Suez. Vocês já podem imaginar o que seria aí uma guerra entre os Estados Unidos e a China. O desastre que seria, nós simplesmente não teríamos mais combustível para os nossos carros, né? Simplesmente. Veja, um exemplo dessas políticas dos Estados Unidos, apresentadas em detalhes, é um artigo um pouco mais antigo, lá de 2013, do Carnegie Endowment for International Peace, intitulado Stranglehold: The Context, Conduct and Consequences of an American Naval Blockade of China. Veja, esse estudo aí, esse artigo apresenta uma política de não apenas bloquear o transporte marítimo chinês, coagindo os seus parceiros da China, Japão e Coreia do Sul a isolar a China, mas também discute o uso da força militar para atacar o que agora é conhecido como infraestrutura da Belt and Road Initiative, BRI, que é exatamente o que eles fazem lá no Oriente Médio. É tudo para prejudicar o projeto comercial de criação de infraestrutura, mais conhecido como Cinturão em Rota, ou novo Cinturão em Rota da Seda Chinês. Em um ponto, o estudo aí afirma o seguinte: os Estados Unidos misturam coerção político-militar com incentivos econômicos para intimidar e persuadir os vizinhos da China a impor embargos à China. Em alguns casos, os Estados Unidos podem fazer isso com relativa facilidade. Países como Índia e Vietnã têm uma história militar conturbada com a China. E esses dois países temem a ascensão da China já dentro de uma hegemonia regional que a China já impõe, né? Então, os Estados Unidos ele vai explorar essas tensões, né? Em outros casos, os Estados Unidos podem estar dispostos a usar força militar para interditar as linhas de suprimentos para a China. Por exemplo, se a Birmânia, acho que Mianmar, né, que se chama, se recusasse a cooperar, os Estados Unidos poderiam atacar o oleoduto sino-birmanês e o gasoduto de gás natural. A gente sabe que eles são capazes de destruir gasodutos, já fizeram isso, inclusive na Rússia, né? Ou até mesmo estender o bloqueio aos portos aí da Birmânia. Desde então, os Estados Unidos já começaram a atacar o oleoduto sino-birmanês por meio de representantes armados que construíram ao longo de décadas aí nas suas bases militares, por meio de amplo apoio financeiro, militar e político da NED, né, e do USAID e outras formas de apoio financeiro. O IRA-Wade, financiado pelo NED dos Estados Unidos, relatou em agosto de 2024 que grupos armados apoiados pelos Estados Unidos tomaram postos de guarda que protegiam o oleoduto sino-birmanês. Ataques armados ao próprio oleoduto já foram relatados. Embora ainda não tenham conseguido destruir o oleoduto, ele já sofreu alguns ataques terroristas aí, perpetrados pela CIA, há que se dizer. Da mesma forma, militantes apoiados pelos Estados Unidos atacam regularmente a infraestrutura chinesa aí da... exatamente, chinesa, né? BRI. Da mesma forma, militantes, em outras palavras, para não perder o fio da meada, né? O bloqueio e o isolamento da China pelos Estados Unidos não são uma política proposta para algum conflito no futuro distante. Já é um trabalho que está em andamento, né? Washington constantemente convocando os recursos de que dispõe para aumentar os esforços para estrangular a economia da China de forma secreta, velada. Por exemplo, essas sucessivas sanções que os Estados Unidos já fazem abertamente contra a China. Veja, apesar da China acumular poder militar suficiente para deter ou mesmo derrotar um conflito frontal com as forças invasoras dos Estados Unidos na Ásia-Pacífico e garantir suas próprias informações e o seu, digamos, espaço político em seu próprio país, a periferia da China ainda é vulnerável e está em processo de ser transformada em uma frente unida contra a própria China. A crise que os Estados Unidos enfrentam
do ponto de vista de produção militar e também industrial, é compensada pelo seu método aí comprovado de causar malefícios nas nações para promover a sua política externa, por meio de meios não militares ou quase militares, né? O relacionamento próximo da China com a Rússia e a capacidade da Rússia de compensar o impacto das tentativas dos Estados Unidos de estrangulá-la economicamente, pelo menos em termos de importação de recursos, ajuda a explicar a urgência com que os Estados Unidos estão tentando colapsar e remover a atual ordem política em Moscou. Não estão obtendo sucesso contra Vladimir Putin. Bom, esse artigo aí, para terminar o vídeo, né? O artigo aí de 2013 do Carnegie Endowment for International Peace chegou a afirmar o seguinte: olha, a Rússia está bem posicionada para aliviar os efeitos do bloqueio sobre a China. O comércio russo seria imune à interdição americana. Já provou que as sanções não funcionam na Rússia. Já que o arsenal nuclear da Rússia e ativos convencionais significativos impedem as tentativas americanas de uma coerção militar. Se os Estados Unidos fossem insensatos o suficiente para tentar, o Kremlin ficaria furioso e poderia entrar na briga do lado da China. Até agora, as tentativas dos Estados Unidos de obrigar a Rússia a romper com a China falharam miseravelmente. Mas os esforços contínuos dos Estados Unidos para esse fim não devem ser subestimados. Até que a China, junto com a Rússia e o Irã, possa proteger seus parceiros da capacidade dos Estados Unidos de intimidar, né, e causar malefícios, as ferramentas assimétricas aí do Império de Washington continuarão sendo uma ameaça existencial para a China. Não importa quão significativo o poder militar chinês convencional possa ser. Então, esse vídeo é mais para dar um alerta do que a gente vai esperar aí na era Trump com relação à China. Ele já disse que o verdadeiro inimigo dos Estados Unidos é a China e não a Rússia. Talvez ele deveria avaliar que a Rússia não vai deixar a China desguarnecida ou fragilizada na Ásia. Bom, pessoal, acho que o vídeo ficou assim um pouco longo, né? Eu citei aí as fontes, as revistas, os think tanks, os artigos, né? E realmente é um tema bastante interessante, mas só que a gente precisaria entrar um pouquinho mais a fundo nas forças militares efetivas, fazendo um comparativo, como a gente já fez em outros vídeos, né, com relação à Rússia e os Estados Unidos, né? Então vamos em frente, vamos ficando por aqui. O vídeo já está com 33 minutos. Se você chegou até aqui, não esquece de dar o like no nosso vídeo. Verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel. Os nossos conteúdos são dedicados à geopolítica e temas variados. Vocês vão encontrar temas bastante interessantes nas playlists. Tem playlists de ciências, de cultura, de artes. Eu fiz 4 vídeos sobre a máfia Khazar, fiz 2 vídeos sobre o movimento neocon nos Estados Unidos, sobre o grande tráfico mundial de drogas. Enfim, tem vídeos sobre a Operação Paperclip, sobre a maneira como a Segunda Guerra Mundial foi vendida na gato por lebre. Enfim, muitos temas, né? Sobre Wall Street, sobre as famílias poderosas, Illuminati, muitas fontes aqui para o nosso canal. Então, agradeço aí a todos, vamos ficando por aqui. Se quiser ajudar o canal, é só ver o Pix aí na descrição do vídeo. Então, até a próxima e fiquem com Deus.